Olá, começa agora o programa Fala Vereador. Para nós é uma satisfação receber novamente o vereador Leandro Neves, eleito pelo Partido Social Democrático aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Quero agradecer sua participação, vereador, sua agenda e também a sua assessoria, viu? Sempre constante conosco. Muito obrigado, Emilis. Obrigado a todos os telespectadores da TV Câmara e do programa Fala Vereador. É muito importante esse momento que a gente tenha a possibilidade de mostrar um pouco do nosso trabalho e devolver para a população o que foi confiado para nós nas urnas, nas eleições. Vereador, o senhor tem feito um trabalho muito sério aqui na Câmara, também muito ativo aí nas atividades da Prefeitura também, levando muito a sério essa questão do poder público, né, das atividades públicas. Acredito também que seu trabalho junto à Prefeitura tem sido um trabalho também de fiscalização, de acompanhamento, né, do que tem sido feito. E nessa linha aí também o senhor, como ordenador de despesa aqui na Câmara Municipal, primeiro secretário ordenador de despesas, o senhor tem feito esse trabalho aí também de enxugamento. Vamos falar sobre essa questão do painel da Câmara, né, para votação. A Câmara Municipal suspendeu aí o contrato de manutenção, né, com relação ao painel eletrônico, visando aí uma economia no valor de R$ 6.500 por mês, né? E visando justamente um trabalho mais dinâmico, mais eficaz e sem custos para a casa, né? Como que vai lidar? Qual é a perspectiva de vocês com relação à votação na Câmara? Justamente, devido à pandemia e o nosso painel eletrônico, ele é conduzido às votações por questão de segurança, sempre utilizava biometria, e como nesse tempo de pandemia isso não foi possível, né, até como proteção sanitária, o painel não está sendo utilizado. Então nós fizemos durante um período de suspensão do contrato, que é o permitido na lei por 4 meses, e depois esse contrato voltou à atividade mais 2 meses e em deliberação junto com a diretoria de comunicação da TV e da diretoria técnica legislativa, nós chegamos no entendimento que era o momento de cortar a utilização do painel devido à pandemia e já procurar uma nova solução um pouco mais atualizada, de preferência com o melhor preço já no início do ano que vem. Então vai ao encontro ao nosso desejo de muita responsabilidade, cuidar bem do dinheiro público, né, cuidar bem do patrimônio público, que essa é a proposta dessa mesa diretora, inclusive da minha, enquanto primeiro secretário e ordenador de despesas da Câmara Municipal de Uberlândia. É verdade. Quando o senhor fala em atualizar esse processo de votação, seria algo necessariamente também, ou viria em conjunto algo mais em conta, vereador, do que esse custo mensal desse valor? Dos R$ 6.500 por mês? Sim, existem alguns contratos na Câmara Municipal que estão sendo analisados desde o início do ano, desde o início do nosso mandato, dessa mesa diretora, e um deles era esse contrato. E outros também na área do software que nós utilizamos. Nós já estamos em fase de pesquisa de preços, né? Nós temos um software que nos atende bem, mas que nós buscamos melhorias, buscamos um software mais inovador, com possibilidade de utilização através do próprio celular, né? de aplicativo. E justamente a nossa intenção é encontrar um software que nos atenda na parte de gestão da casa, trazendo eficiência, rapidez e agilidade nos processos, e também um software integrado ao software do processo legislativo que nos dê essa segurança nas votações. E nós, pelo que a gente já tem feito as pesquisas de preço, nós conseguiremos, às vezes, um software de processo legislativo com um painel nesse mesmo preço, ou até mais barato. Então é possível sim encontrar no mercado. A pandemia, ela acelerou todo esse processo. A pandemia, ela fez com que as empresas de tecnologia da informação acelerassem esse processo e trouxessem, né, eles estão trazendo produtos mais inovadores e melhores de utilização, com uma linguagem mais facilitada, e o que permite tanto nós, enquanto usuários aqui, e a população que nos acompanhará, terá mais facilidade de entendimento
todas as nossas movimentações aqui na Câmara, principalmente no plenário. Que bom. E, vereador, é um aplicativo, pode ser feito por um aplicativo de celular, vai ter um acompanhamento por algum telão aqui na Câmara, vai ficar inativado o painel, como é que será essa Na situação? verdade, esse material é da Câmara Municipal, o painel e os postinhos de votação é da Câmara. Sim. Então, nós ainda não sabemos qual é a empresa que vai ser a ganhadora, nós estamos em fase de pesquisa de preço, né, terá o edital de licitação, pregão eletrônico, tudo da forma normal, de acordo com as leis de licitações. Depois desse processo que nós entenderemos como que vai ser esse software, se vai ser por tablet, pelo celular, pelo notebook, e com certeza o painel será utilizado. Ele tem toda a formatação para utilizar. Nós temos a intenção de aumentar esse painel com mais 2 monitores, né? E esse painel ele tem possibilidade de ser utilizado de outras formas também, para apresentação de slides, de vídeos, tudo neste mesmo painel de votações. Então a tecnologia hoje já nos permite toda essa utilização. E, vereador, os vereadores aqui estão abertos a essa mudança, propícios para essas inovações? Sim, todos os vereadores, inclusive a grande maioria, sempre nos procura no sentido de trazer mais segurança nas votações e a gente atualizar esse processo. Então, todos eles estão à procura de melhorias, eles são conscientes disso. Tornando mais transparente, né, vereador? Isso mesmo. Vereador, a Câmara, recentemente, aqui a gente tem falado com essas novas gravações aqui, com os parlamentares, sobre a questão do orçamento impositivo, né? O senhor, primeiramente, colocou até publicamente uma posição contrária ao orçamento, mas depois de um curso, né, em Belo Horizonte, que o senhor fez com demais parlamentares aqui da casa, o senhor entendeu a importância dessa peça legislativa aqui para o apoio do trabalho dos parlamentares, né? Qual foi esse entendimento, vereador, nesse momento? Justamente. No início do ano, quando esse projeto entrou, né, como objeto de deliberação, eu tive um posicionamento contrário, né, pelo motivo que eu entendia naquela ocasião, e eu gosto muito de destacar isso, Emilisa, porque é importante eu justificar o porquê da mudança do voto. O que eu entendia que seriam os pontos negativos? A formação de curral eleitoral e a perpetuação dos mandatos, né? A falta de oxigenação de mandatos de novos parlamentares. Sim. E aí, nesses 4 ou 5 meses de intervalo daquela época até o período que esse projeto adquiriu maturidade para vir à discussão no plenário, eu fiz várias análises. Analisei vários outros municípios que já utilizam dessas emendas impositivas desde o ano de 2016, né? Até para deixar bem claro que desde 2015, através das emendas parlamentares, emendas constitucionais 86, 100 e 105 de 2015, a emenda impositiva, o orçamento impositivo já é uma atribuição dos legisladores, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Porque a verdade dos fatos, essas emendas no orçamento, elas já são constitucionais desde 1988. Sim. O que acontecia é que os parlamentares, enquanto faziam suas emendas na votação do orçamento da LOA, né, dos municípios, estados e federação, o executivo não atendia vereadores e deputados que não eram da sua base. Então, a emenda positiva, depois desse curso, depois dessa informação, entendendo que vários parlamentares não foram reeleitos, não conseguiram esse feito de formação de curral eleitoral, de perpetuação do mandato, e hoje, depois desse treinamento, conhecendo essa parte em relação à juridicidade do projeto, nós falamos sobre, inclusive, a democratização do parlamento, e quando nós temos que destacar que o orçamento do município ele não é orçamento do prefeito e nem orçamento do vereador. Sim. É um orçamento do cidadão. O orçamento é público, da sociedade. E quando nós levamos em consideração que o vereador ele é o agente que promove as audiências públicas, ele é o agente que está nos bairros, nos conselhos comunitários, que aqui em Uberlândia, como nós temos os distritos, é nós que estamos nos distritos, conversando com a população e também levando em consideração o município do tamanho da nossa cidade, onde o nosso prefeito ele tem projetos muito interessantes, mas projetos grandes, maiores, mobilidade urbana, reforma de novas unidades de saúde. Nós entendemos que muita coisa fica a desejar, né? E principalmente projetos menores, que às vezes nós, através das nossas emendas parlamentares, emendas impositivas, nós conseguiremos sanar vários problemas da nossa população. Então, analisando esses pontos negativos que eu fiz questão de destacar, com os pontos positivos, e falando da juridicidade do processo e considerando sempre o princípio de boa-fé,
né, nós entendemos, em comum acordo com a base, né, eu tive alguns parceiros que foram contra até o final do processo, mas a maioria ela foi a favor de eu votar positivamente. Foi uma intenção minha, o coração pedindo para votar a favor, a consciência muito tranquila e determinada que estamos fazendo a coisa certa. Eu mudei o voto e nós conseguimos aprovar com muita articulação esse projeto das emendas impositivas em Uberlândia. Vereador, foi importante o senhor falar sobre a questão da boa-fé, né? Quer dizer, então está tendo ainda uma leva de parlamentares novos que estão preocupados com aquilo que é público, com aquilo que é direito de todos, com aquilo que é o bem-estar de todos. Então, se o senhor coloca como boa-fé, é porque a intenção é de que seja compartilhado aí e que seja que o executivo veja que os vereadores estão atentos àquilo que é demanda da população e que ainda não chegou para ser atendido, populações, principalmente regiões distantes, não é isso, vereador? Isso, quando a gente fala do princípio da boa-fé, porque hoje o político ele já está criminalizado pela sociedade. Em Uberlândia nós tivemos aí num passado muito próximo um episódio que criminalizou ainda mais a Câmara Municipal de Uberlândia. Então, o que foi veiculado na imprensa? Que essas emendas impositivas eram mais verbas para vereadores utilizarem, e o que não é uma verdade. As emendas não são uma verba, ela é uma indicação que os vereadores fazem. Que o prefeito tem obrigação de cumprir para atendimento daquela... Justamente, 1% do orçamento do município, os outros 99%, o executivo ainda vai assumir, o prefeito vai ter ainda a possibilidade de executar o seu plano de governo. Vale lembrar também que o orçamento de 2021 para o de 2022, nós temos um superávit de mais de 23%, sai da casa de 3,3 bi para mais de 4 bilhões de reais. Então, eu sei que o governo, o executivo municipal, a prefeitura está tendo uma despesa muito grande na área da saúde, mas eu acredito que esse 1% será muito útil para o Poder Legislativo poder fazer a sua indicação e contribuir. Vale lembrar que para Minas Gerais, 50%, na verdade para o Brasil todo, mas esse 1% para Minas Gerais, que é 1,2% para o resto do Brasil, e 50% obrigatoriamente para a área da saúde. Área da saúde. Vereador, o senhor tem um trabalho que é o Gabinete nos Bairros, não é isso? Gabinete na Rua. Gabinete na Rua. E com esse trabalho, eu acho que ele vai fundamentar bastante aí suas indicações para as emendas. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho. Justamente, o nosso Gabinete na Rua, já está aí caminhando para os seus 90 dias de trabalho, muitas demandas. No primeiro mês nós tivemos mais de 500 necessidades que chegaram ao nosso gabinete, que foram transformadas em requerimentos. Notificadas. Justamente, nós recebemos a demanda, entendemos a situação e transformamos em requerimentos, para buscar melhorias, e isso é um grande exemplo que você está dizendo, que a gente faz a captação nas ruas da população, um percentual muito grande não é atendido pelo Executivo. E nós não estamos querendo falar que o Poder Executivo não está fazendo o seu trabalho. Pelo contrário, porque às vezes são demandas de menor significação que o prefeito tem outras preferências e nós precisamos respeitar isso também. E aí nós precisamos dar voz também para aqueles pequenos grupos. E é interessante que as aspirações sociais sempre são absorvidas pelo Poder Legislativo. A área executiva é uma área muito técnica, né? Não tem como os secretários estarem nas ruas. A equipe dele é uma equipe para atender os projetos, é uma equipe técnica, enquanto que o Poder Legislativo ele está aí como representante primeiro aí da sociedade, né? Uma coisa que a gente ouve muito das pessoas é que você não encontra o governador do estado no supermercado, na farmácia, você não encontra um deputado, não encontra o prefeito. Mas os vereadores é comum você encontrar, no supermercado, nas farmácias, nas unidades de saúde, porque vive a realidade do município. Então, muitas demandas chegam para nós importantes, pavimentação de ruas, final de ruas, mas que ali de 20 anos para cá já são 40, 50 famílias, nós falamos de mais de 200 pessoas que faltam pavimentação, equipamentos de saúde, por exemplo, equipamento de raio-x. Uberlândia ela tem pequenos aparelhos de raio-x nas unidades de saúde, mas um aparelho maior, de maior proporção, são só 2 em 2 unidades, muito que precisa ser melhorado. Né, pro tamanho de Uberlândia.
Justamente, nós temos uma fila para o exame de endoscopia, que é um exame muito importante, que nesse exame muita coisa é resolvida no próprio exame. Sim. É uma fila aí de mais de 6 mil pessoas nessa fila, e com certeza essas demandas chegam para nós e essas emendas impositivas, às vezes o equipamento, se for um equipamento de maior valor e a emenda de um parlamentar não for suficiente, nós temos a possibilidade, a legislação permite, fazer uma emenda de bancada. Sim. Ou uma emenda de grupo, Trabalho de vereadores, conjunto, né? Trabalho em conjunto. Os vereadores poderão, às vezes, em uma determinada região que tem um problema de infraestrutura, de saneamento básico também, que precisa de um investimento maior, esses vereadores daquela mesma região poderão fazer uma emenda de bancada e pedir essas melhorias. Então, muita coisa pode acontecer. Escolas, laboratórios de informática, cobertura de quadras. Vai ser um atendimento diferenciado, né? Dá a ideia realmente do orçamento positivo, de um atendimento mais próximo, um atendimento imediato, mais imediato para demandas de muito tempo, que se arrastam há muito tempo, né, vereador? Por exemplo, essa questão de asfaltar uma rua, dá a impressão, às vezes, que o município não tem um gestor. Mas é uma cidade muito grande, mas o morador tem essa impressão, né? Aquela rua sempre com um asfalto ali quebrado e nunca se resolve, é complicada essa situação. Justamente, e é o que nós estamos falando. Às vezes, eu acompanho muito em Secretaria de Obras, principalmente, foi feito no ano passado com o programa do município, né, de Uberlândia Integrada, várias ruas importantes foram pavimentadas, muito importantes serem pavimentadas devido ao grande fluxo de carros, de veículos que transitam lá. Mas nós não podemos esquecer as outras ruas também, né? Claro, que já estão há 20, 30 anos, às vezes até sem pavimentação, em algumas áreas da cidade. Mais distantes também, né, vereador? Mais distantes, mais periféricas. Mais periféricos. Vereador, nessa questão ainda aí, né, vamos falar sobre os projetos de lei, projetos Vacina Salvam Vidas, né, campanha permanente sobre a importância de conscientização e incentivo à vacinação. Esse projeto aí do senhor, o que a gente pode, né, vereador, falar sobre essa questão? Vacinas salvam vidas. Justamente, é um projeto que nós conseguimos aprovar, uma semana de conscientização chamada Vacinas Salvam Vidas. A gente está falando, não é só Covid-19. Né, justamente, nós estamos falando de todas as vacinas. Para crianças, adultos, idosos, e entre outras. O momento, a Covid está em evidência, inclusive existe uma briga política muito grande com relação à vacina. Mas houve um despertar, não é isso? Justamente, para justamente ter esse despertar, mas ao mesmo tempo eu me coloco numa posição diferente com relação ao passaporte sanitário, porque eu entendo que vacinas salvam vidas, a consciência das pessoas, as pessoas precisam entender isso, mas nós precisamos respeitar também o direito de ir e vir de todas as pessoas. Então esse projeto, ele tem o cunho de conscientização, trazer informação, né, do quão importante é a vacina. Mas aquela pessoa que tem, através dos seus estudos, da sua linha, da sua ideologia, se ela for contra a vacinação, ela não é obrigada a vacinar. Esse projeto é um projeto de conscientização. Nós trabalhamos, Emilisa e todos que nos acompanham, o nosso mandato é um mandato que tem a proposta de trazer muita conscientização para as pessoas, informação. Eu acredito que através da informação as pessoas se libertarão, né, das suas deficiências, combatendo sempre a ignorância. Então a nossa proposta é de conscientização, não é nada goela abaixo, não é nada impositivo. É uma proposta de conscientização para as pessoas. Vacinas salvam vidas. E essa questão também, citou do passaporte sanitário, eu acho que é necessário aí o parlamento, os parlamentares, nesse momento se conscientizaram com relação aos abusos, né? Então agora vem a conscientização com relação aos parlamentares. A gente está vendo muito abuso, né? A lei sendo infringida e a população assim à deriva. Então acho que nesse momento o parlamento precisa equalizar a situação, porque ele tem o poder da aprovação da lei. Justamente, nós vamos entender que o principal fiscal, né, da vacina, o fiscal do comércio é o cidadão, é o povo. Então nós precisamos trazer informação e ele vai fazer a sua escolha. Então não justifica que eu tenha um comércio, né? Se eu quiser receber nele só pessoas vacinadas, é uma opção minha. Mas se você tem um comércio e você quer receber qualquer pessoa que se previna de outras formas, também tem que ser respeitada essa situação. Até porque a imposição parece que você está alienando outra pessoa. Você está dizendo que ela não é capaz de pensar por si só. Né? Você começa a moldar. Esse que é o verdadeiro gado, né? Acredito que esse é o verdadeiro gado. Vereador, o projeto aí de lei que altera o Código Municipal de Saúde, né, vai incluir a garantia de exame genético de trombofilia nas gestantes no início
do pré-natal. Se eu não me engano, esse projeto aqui foi justamente sobre o seu gabinete na rua, né? Justamente, uma demanda que nós captamos na rua, ouvindo as pessoas, ouvindo os cidadãos, né, e as mulheres principalmente, chegou a situação da trombofilia, principalmente em gestantes. Qual era qual era a questão aí, o questionamento com relação à falta desse exame, vereador? A falta desse exame, ela não deixa o médico e o próprio cidadão se diagnosticar, fazer um diagnóstico preventivo das tromboses. Então, esse exame ele vai dar ao médico, à equipe médica que está fazendo o acompanhamento e à própria paciente, né, medidas preventivas de como se tratar, se precisar de uma medicação, de uma fisioterapia, de alguma coisa que venha ao encontro de resolver esse problema. E um trabalho preventivo porque atinge principalmente as mulheres grávidas. Justo. Como eu disse, nós trabalhamos muito com a prevenção e com a conscientização. A nossa intenção é diminuir o prejuízo lá na ponta da saúde, mas acima de tudo, o foco principal era dar qualidade de vida para as pessoas. O primeiro beneficiado é o cidadão. É o cidadão. É o cidadão. E a gente vai fechar a nossa pauta de hoje com restaurante popular. Eu até comentando com a sua assessoria, a gente falou, nós vamos falar do restaurante popular porque é um projeto excelente, vereador. Eu queria saber como é que está essa proposta sua. O município tem condição de colocar um restaurante popular aqui ou não? Pode ser feito por emendas de deputados? Como que fica essa situação? Nós fizemos o ano passado um projeto que teve a sua inconstitucionalidade pela Câmara, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Nós fizemos um indicativo para o prefeito, né? Eu tenho certeza que ainda deve estar sendo analisado, nós não tivemos um retorno, mas ainda não veio a ser tramitado na prefeitura, não houve ainda nenhum edital de publicação sobre esse assunto. Mas nós não estamos parados, eu já estive em contato com parlamentares da esfera estadual e federal, o deputado Raul Belém, que conhece o projeto, vê com muito bons olhos, que é da cidade de Araguari, deputado estadual, o deputado Franco Cartafina, deputado federal da cidade de Uberaba também, conhece o projeto, um projeto federal que já existe, já tenta também colocar alguma coisa em prática em Uberaba, e a nossa intenção é que Uberlândia seja o primeiro restaurante popular da região. E aí, se Uberaba e Araguari vir junto, eu não tenho dúvida que será um movimento muito interessante para entender as demandas. E hoje nós vivemos uma realidade muito grande, que é a fome nas ruas da cidade, né? Eu participo de algumas ações, a minha esposa, e a gente se depara com essa realidade constantemente. Principalmente com essa pandemia, né, vereador? Só lembrando aqui, o projeto foi apresentado, como ele falou, em 2020, mas foi considerado inconstitucional. Os restaurantes populares, eles têm o objetivo aí de ampliar a oferta de refeições nutricionalmente adequadas a preços acessíveis à população de baixa renda, os vulneráveis também, socialmente falando, né, em situação de segurança alimentar. Quer dizer, é um projeto voltado para pessoas de baixa renda, né, vereador? O nosso projeto, ele, além de atender a população em situação de vulnerabilidade, ele tem a intenção também de atender os trabalhadores de baixa renda. Às vezes acontece muitas vezes do trabalhador, né, trabalha mais na região central da cidade, perto da rodoviária, e aí ele tem 1h30 de almoço, às vezes ele não consegue ir em casa, devido ao preço do combustível, às vezes não tem um carro, não tem tempo para isso, e ele fica ali naquela região e a hora que ele vai se alimentar, ele tem lá R$5, R$3, ele come um salgado ou 2 salgados. Isso nós consideramos, né, na verdade não sou eu, a sociedade de nutricionismo, e eles falam que não é, a gente sabe que não é salutar, não é uma alimentação nutritiva saudável. Então a intenção é trazer um alimento nutritivo, né, uma refeição de qualidade nutritiva a um baixo preço, a um baixo custo, o que vai dar qualidade de vida para as pessoas, uma melhor performance no seu trabalho, e que vai evitar doenças futuras e que nós vamos reduzir o impacto do dinheiro financeiro na saúde a longo prazo. Excelente. Então, uma alimentação saudável para pessoas de baixa renda, né, promovendo aí a alimentação adequada e saudável. Valorização dos hábitos alimentares aí saudáveis. Excelente, vereador. E lembrando também que esse projeto na área federal, ele é direcionado a municípios com mais de 100 mil habitantes, né, que apresentam elevado número de pessoas em situação de miséria e pobreza. Não que Uberlândia esteja tanto nessa situação, porém o município também foi vítima da situação da pandemia. Uberlândia também fechou as portas no ano passado, o comércio fechou a porta, as pessoas ficaram sem receber, não é isso, vereador?
Isso mesmo, né? O desemprego, na verdade, Uberlândia ela sai um pouco da curva, ela tem uns números muito interessantes com relação a novos empregos pelo CAGED, abertura de novas empresas, mas nós sabemos que ainda muita gente perdeu o emprego e muita gente está enfrentando a fome como principal problema. Só acrescentando aqui, então o acesso aos restaurantes populares ele é universal, qualquer cidadão pode fazer uso, mas também há a possibilidade de uma política de preço diferenciado para pessoas com menor renda, né, e pessoas com maiores renda, com valor maior de renda, poderia pagar um preço maior. E já são 135 unidades espalhadas pelo país com capacidade para servir até 1.000 refeições por dia. Uberlândia é uma cidade grande, pode receber esse projeto. Esse é um projeto excelente, vereador. Espero que o senhor tenha aí êxito, viu? E que faça um trabalho aí, quem sabe 2022 a gente já tem essa obra aqui na cidade. Excelente sim, principalmente para o pessoal do comércio, que ganham aí em torno de nem 2 salários no mês, né? E é difícil criar filho, ter família com salário assim, com a renda menor. É isso mesmo, essa é a nossa vontade, que esse projeto vá para frente, que seja executado, seja realizado e que em breve a população possa desfrutar do restaurante popular aqui em Uberlândia. Muito obrigado. Torcemos aí pelo senhor, viu, vereador, por esse trabalho, por todo o mandato também. Nós falamos nesse momento com o vereador Leandro Neves, agradecemos mais uma vez o parlamentar. O senhor pode deixar alguma consideração também aí para a população, vereador? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a você, Emilisa, a todos os servidores aqui da TV Câmara, que fazem esse trabalho maravilhoso de levar a comunicação e a transparência dos nossos mandatos. Pedir que todos acompanhem o nosso trabalho através da TV Câmara, através das nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Leandro Neves MG, e o nosso gabinete digital, o nosso WhatsApp é o 99891 5470. Estamos sempre à disposição de todos. Que bom, muito obrigada. E nós agradecemos a você também, telespectador. Esperamos que você esteja conosco em um próximo programa. Muito obrigada e até lá.